Eu sou Henrique Ferreira e agora vamos falar sobre estruturas condicionais em Python. Estruturas condicionais normalmente se referem ao if e o else, que são então o se e se não, né? Eles vão ali permitir que a gente controle o fluxo de processamento do nosso código para que uma tarefa seja executada somente quando uma determinada condição ali seja atingida, né? Então, se a condição for verdadeira, é que vai executar, se não, né, a gente controla esse fluxo de execução no código. Então aqui eu tenho, para começar, né, uma variável que eu estou dizendo que ela é true, e eu estou falando if a é o nome da variável, então if true vai printar o valor da variável verdadeiro. Então de fato aparece aqui o valor verdadeiro. Se eu trocar esse cara aqui para false, o que vai acontecer? Ele não vai entrar no código. Então ele não vai printar nada, né? É o que eu fiz aqui na sequência aqui, agora usando, né, o if e o else. Então, se for verdadeiro, vai printar o valor da variável verdadeiro. Se não, né, se não for verdadeiro, o valor da variável tem que ser falso. Então, essa é a condição da conclusão lógica que a gente chega, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, duas condições, uma condição 1, uma condição 2. A condição 1 é falsa, a condição 2 é verdadeira, e aí ele vai executar. Aqui eu estou usando o edif. O que o edif faz? O edif permite que você faça uma verificação adicional. Então, if alguma coisa, se alguma coisa, aí se não, tente outra coisa. Mas será que não é essa outra coisa? Então, a condição 1 é a condição 1? Não. Então, é a condição 2? Não. E em nenhum dos casos é o else, né? Então, eu tenho aqui essa forma de fazer. Então, perceba, né? O primeiro é falso, então ele não entra. O segundo é true, então ele entra. E não é o 3. Se eu trocar aqui esse cara também para false, então ele vai ter que printar outros, né? De fato, ele printou outros aí. A gente tem aqui os operadores de comparação. Então, quando a gente quer fazer, né, verificar o se não, ou o elif ali também, né, a gente está também interessado em algumas comparações entre variáveis. Então, as comparações são aquelas comparações que vêm da matemática, né, são as comparações aí triviais, igualdade, diferente, maior que, menor que, né. Então, vamos observar aqui alguns exemplos, né. Eu estou criando aqui 4 variáveis. A minha variável A é um inteiro 10, a minha variável B é um float 10, minha variável C é igual a 20, nesse caso vai ser um inteiro também, né, dinamicamente tipado aí, e D aqui é igual a C, tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer aqui, ó. Então vou primeiro, A é igual a B? Essa é a pergunta, né, o if que eu quero fazer. Se for igual, então A e B tem o mesmo valor, né? Se não, eles, né, não têm o mesmo valor. Então vamos ver aqui, ó, tem o mesmo valor associado, então A e B tem ali o mesmo valor, é o que a gente está observando. Agora, A e C, vamos ver, né, o que acontece aqui, ó. A e C, então A igual a C, então são iguais. A maior que C, ou A menor que C, ou, né, uma outra condição. Perceba, né, a condição final aqui nunca será atingida, né, porque de fato, ou A é maior do que C, ou ele é menor do que C, ou ele é igual a C. Não existe outra condição. Então esse else nunca será atingido, né? Então, de fato, eu não precisaria ter colocado ele ali no meu código, mas aqui eu quis, né, mostrar para vocês que eu posso, né, colocar várias condições aqui sendo executadas ali para verificar. Aqui um detalhe importante que eu deixei preparado. Eu disse que D é igual a C. Por que eu fiz isso, né? Então, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa importante quando a gente fala de programação, um conceito um tanto avançado, é que existe uma diferença, né, entre os valores que são armazenados nos endereços de memória. Então, uma variável, ela sempre se refere a uma posição, a um endereço de memória, né, e de fato, qual é essa posição da memória? Então, são duas coisas distintas, o valor que está armazenado ali e a posição da memória em si, né? E quando eu digo memória, estou falando da memória volátil, por exemplo, a memória RAM do computador, tá? Então, a gente pode comparar valores, né? Mas também podemos verificar tipos, né? Aqui, tem até arrumar o português aqui. Devemos diferenciar o valor que uma variável assume do valor de endereço da memória para o qual a variável aponta. Isso é o mais importante. Então perceba, A e B são iguais? A e B são iguais, e vamos olhar aqui, ó. A é inteiro, B é float, eles são iguais em que sentido? Eles são iguais no sentido, né, de que eles têm o mesmo valor. Agora, A e B são a mesma variável, então agora é o is.
O is é o operador condicional para verificar se eles são a mesma variável, se eles apontam para a mesma posição da memória. E eles não são o mesmo, tá vendo? Está caindo nessa condição aqui, tá? Se você quer verificar, a gente pode mostrar aqui, ó os tipos aqui, né? O tipo de A e B não são o mesmo, e a posição da memória, esse ID, traz a posição da memória, também não são o mesmo, ó. Não são iguais, tá? Vamos ver isso acontecendo com listas. Então, eu tenho uma lista LA, 1, 2, 3, uma lista LB, 1, 2, 3, e eu estou dizendo que a minha lista C é igual à minha lista A, né? LA. Então, LA é igual a LB? Sim, de fato, eles são iguais. Opa, se eu não executar aqui, né, ele não vai executar o de baixo. Vamos executar aqui. De fato, eles são iguais. LA é igual a LC? Sim, de fato, eles são iguais. Agora, vamos observar os IDs. O ID de LA é igual ao ID de LB? Não é, essa condição é falsa, né? Agora, e o ID de LA é igual ao ID de LC? Sim, true. Por que retornou true? Perceba, LC igual a LA. Essa atribuição aqui faz com que a posição da memória de LA seja atribuída à variável LC. Então, tanto LA quanto LC apontam para a mesma posição na memória no computador, tá? Na memória RAM. Então, aqui, ó, né? LA e LB não são a mesma variável, mas aqui LA e LC são a mesma variável. Tá? Ok, vamos agora ver algumas questões com matrizes, né? Então eu criei uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou criando uma matriz 2 que é igual à minha primeira matriz. Então vamos observar aqui, ó, elas são iguais, elas apontam para a mesma posição da memória, iguais no sentido numérico, né? Iguais na mesma posição da memória, e elas têm o mesmo endereço ali da memória RAM, né? Então o mesmo ID ali de identificação da memória RAM. Agora eu vou fazer uma cópia. Ó, o matrix.copy, copy copia a variável. Né? Então eu estou falando matriz copiada é igual a matrix.copy. Agora as coisas mudam, porque apesar de elas terem o mesmo valor numérico, matrix e matrix copiada é o mesmo valor numérico, a gente olha que elas não são a mesma posição na memória. De fato, esses números são diferentes. Elas têm duas posições diferentes na memória RAM. Tá? Uma observação importante é que se a gente fizer isso para inteiros, por exemplo, A igual a 10 e B igual a 10, ele vai dizer que eles têm a mesma posição na memória. Mas, Henrique, são variáveis que eu instanciei de maneira diferente. Sim, de fato, se você instanciar variáveis de maneira diferente, elas vão apontar para posições da memória diferentes, mesmo que elas possuam os mesmos valores. Foi o que a gente viu no exemplo anterior com a matriz. Mas em Python, para ganhar um pouco mais de performance e não ficar alocando um monte de memória para as variáveis, quando são inteiros pequenos e eles têm o mesmo valor, eles são apontados para a mesma posição da memória para economizar, né? É o interning ali do Python. Tá? Para terminar essa parte de condicionais, a gente tem os operadores lógicos, né? Então, AND, OR, NOT, IN, NOT IN, o N e o AL, eles são operadores que a gente pode utilizar ali para fazer, então, as nossas condicionais de if-else de maneira mais sofisticada, né? Então, eu posso pegar duas condições e usar a preposição e, né? Então, as duas condições têm que estar juntas, né? Elas têm que estar, de fato, serem atendidas, ambas sendo verdadeiras. Então, aqui é um exemplo, né? O OR, né? Que vai dizer um ou outro, né? Então, uma condição de um ou outro. E aqui a gente também tem aqui, né, o in. O in é interessante, a gente pode fazer o in tanto com strings. Então eu criei uma string SA, oi mundo, uma string SB, oi. Perceba, não são a mesma string, né? Quando eu coloco uma igual a outra dá falso. Mas se eu dou um SA in SB, ele dá falso, SA não está em SB, mas SB está em SA, né? O oi está lá dentro da frase, então retorna um true. Isso vale para listas também, né? Então eu posso colocar assim, ó, LA igual a 1, 2, 3, if 3 em LA, A1, 3 na lista, né? Vai printar. Então A1, 3 na lista mesmo. Posso fazer aqui, ó, Uruguai, Argentina, Bolívia, então print LA, Uruguai, Argentina, Bolívia. Aí, ó, if Brasil not em LA, LA.append. Então se, né, o Brasil não tiver, adicione o Brasil na lista, né? E depois print a lista. Então, aí, aqui, eu vou printar a lista aqui embaixo, né? Vamos printar a lista aqui.
código, mesmo código aqui, print, né, LA. Então tá aí, Uruguai, Argentina, Bolívia e Brasil. É interessante que se eu executar esse código de novo, né, eu vou executar ele de novo, ó, Brasil já está na lista, afinal ele caiu no else, né? Essa variável já foi transformada ali, né? Lembrem-se que a ordem de execução no Jupyter importa, né? E aqui a gente tem o N significa qualquer número, né? Então, ali a gente tem ali, ó, 0, 1, 2, 3, então o resultado ali, né, é N do numbers, né? Vai ficar mais óbvio aqui, ó. Vamos fazer aqui com esse cara aqui, ó. Então eu tenho true, true, false, false, true. Então a pergunta é, qualquer uma dessas condições é verdadeira? Então a gente tem pelo menos 3 verdadeiros. Então, de fato, vai retornar true. Né? Agora, todas as condições são verdadeiras? Não. Né? Algumas condições são falsas. Né? Então, vamos fazer aqui. Ó. Se eu colocar tudo falso aqui, né? Não deve aparecer o primeiro, né? O N deve virar falso. De fato, virou falso. E o AL também vai virar falso, afinal todas são falsas. Mas se eu transformar todas em verdadeira, então agora eu vou ter que o N vai funcionar, mas o AL também vai funcionar, né? O que eu quero dizer que vai funcionar? Vai retornar o valor verdadeiro, né? Então isso pode ser uma forma de você verificar se uma das condições é atendida ou se todas as condições são atendidas. Por isso que você usa o N ou o AL, esse tipo de operador condicional aí para criar sua lógica de programação.